Eu posso até te olhar sem ir, tudo no seu tempo, tão veloz por dentro. Em mim passa devagar a minha. Boa noite para todos e todas, espero que estejam bem. Então hoje iniciamos mais um encontro da nossa jornada Formadores em Ação no grupo de pesquisa Projeto de Vida. E aí hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre estilos de aprendizagem. Então nesse tema, estilos de aprendizagem, vão ser mostrados alguns métodos para fornecer e como trabalhar com os estilos de aprendizagem diferenciados de cada estudante. Eu tô vendo aqui que tá faltando ainda alguns cursistas, mas nesse comecinho aqui, uma professora já se prontificou para fazer o seu relato da implementação feita com os estudantes. Então eu vou colocar aqui para apresentar, só para mostrar como que vai ser a nossa agenda de hoje, e aí eu já passo a palavra para a prof. Maria Leonilda, que vai apresentar para nós. Então deixa eu colocar aqui um pouquinho. Então, conforme eu falei, nós estamos no nosso 5º encontro e hoje então iremos trabalhar a questão dos estilos de aprendizagem. Só para mostrar um pouquinho aqui a nossa agenda, ela houve uma pequena alteração. Então assim, hoje trabalharemos então na reunião 5 sobre esse tema estilos de aprendizagem. Aí a próxima reunião, tanto a reunião 6 quanto a reunião 7, vai ser trabalhada o mesmo tema, porém com abordagens diferenciadas, que seria em relação à taxonomia de Bloom. Aí a nossa 8ª reunião, monitoramento da aprendizagem, e aí por final, lá no comecinho de maio, vai ser a apresentação de vocês. Então vejam, desde a reunião 3 para a reunião de hoje já se passaram 3 encontros, mostrando 3 metodologias diversificadas. Hoje, né, nós vamos ver a 3ª no caso, mas vocês já podem então irem se organizando para a implementação. E aí quem quiser apresentar daí na próxima semana, já que já tenha se organizado e feito a implementação, pode. Então lembrando que desde semana que vem vai ser taxonomia de Bloom, e na 8ª reunião, monitoramento da aprendizagem. Então, como que vai ser o nosso encontro de hoje? Então, nós teremos um relato de implementação aqui de uma professora. Não sei se mais alguém gostaria de apresentar hoje, depois eu verifico isso. Um acolhimento ali de uns 10 minutinhos iniciais. Para início de conversa e fundamentando a prática, então vai ser o momento em que nós estaremos vendo a questão da metodologia específica de hoje, então que vai ser sobre os estilos de aprendizagem. Vai ter um momento, vamos ver se vai sobrar essa meia hora aqui, que é o momentinho então que vocês estarão se reunindo naqueles pequenos grupos para trabalhar uma aula do RCO, abordando o que nós veremos hoje na nossa aula, e aí para concluir 10 minutinhos. Lembrando que aquela separação dos pequenos grupos é para vocês terem uma noção mais ou menos de como organizar um plano de ação. Mas não significa que aqueles grupos lá de 4, 5 integrantes vão ter que fazer o mesmo plano de ação para entregar lá que vale a nota 40 pontos, tá? Aqui vocês são separados para participar dos nossos encontros das quartas-feiras. Mas isso não significa que aquele grupo é o mesmo que precisa ser junto para entregar o plano de ação, tá? Entendido essa parte? Vocês podem fazer individualmente ou se quiserem fazer naqueles grupos lá ou por afinidade, depois cada um posta o seu. O mesmo, né? No caso, vai repetir. Então, relato de implementação. Então, a professora Maria Leonilda ela vai expor para nós um pouquinho, mais ou menos, prof, em 5 minutinhos assim para a exposição, tá? Então, o que você vai comentar?
Então, professor, nos últimos encontros conversamos sobre o uso de boas questões e de práticas ativas de ensino. Você conseguiu experimentar com seus alunos alguma dessas práticas, dessas estratégias? Como foi a sua experiência? Aí o que a professora Maria Leonilda vai comentar? Então ela vai comentar com nós quais foram os pontos positivos dessa implementação, qual foi a turma, qual foi o tema, qual foi a aula escolhida, vai comentar se você tem a turma de projeto de vida ou se você fez numa disciplina específica. O que você adaptou da aula do RCO, né? Qual foi a metodologia escolhida das que foram passadas na semana passada e retrasada? E que tipo de recursos e estratégias você utilizou então nas aulas e que resultados alcançou, tá? Eu vou parar de compartilhar agora para nós ouvirmos a prof. Tá, então prof, fica à vontade. Tá, a prof vai apresentar. Boa noite, pessoal. Então, eu trabalho no Colégio Estadual Paulo Freire, aqui em Praia de Leste. Tenho primeira série, que também é projeto de vida. E o meu objetivo foi trabalhar a importância do projeto de vida. Então, no primeiro momento, eu usei a TV, né, Educatron, que é a primeira aula do RCO, que vem trazendo aí essa importância, né, da gente começar a analisar com eles né, qual seria a sua criação com o seu futuro, né, em relação com o futuro. Então, depois aqui eu né, coloquei aqui por cima que eu fiz, né, então eu usei a TV e, peraí, deixa que aqui que eu acho que eu falei mais aqui, ó. Prof. Bem resumidinho. Então, eu levei o... Prof, Oi. Deixa eu só te interromper. Tem um cursista agora que entrou com... Pode falar. Deixa eu ver o nome aqui. Entrou com um e-mail escola Manuel Antônio, que não é do @escola. Então, não sei quem que entrou aí, sai e entra com o seu @escola. Aí, já deu certo. Desculpa interromper, prof. Pode continuar. Que nada. Então, daí eu levei, né, eu dei primeiro o papel sulfite, levei né, várias revistas para recortes, e aí eles teriam que achar os seus objetivos, né, e aí eles copiaram, aliás, eles, né, recortaram essas imagens e montaram o seu projeto de vida. Quando eles terminaram de apresentar, né, de montar o seu projeto, aí houve uma apresentação, cada um deles apresentaram, e aí eu sempre fazendo a pergunta, aí eles colocavam lá, por exemplo, um carro, né, aí eu perguntava, mas o que você faria para atingir, qual seria esse objetivo para você atingir, né, esse carro, né, o que você teria que fazer, né? Então, eu sempre estava instigando ele, tudo que ele colocava ali, né, teve até uns engraçados lá que colocou umas mulheres, sabe, aí eu falava, mas para ter essas lindas mulheres, vocês, né, vai precisar de estudo, ser uma pessoa inteligente, né, aí, então, foi bem engraçado, mas o relato foi, assim, foi bem gratificante, porque, né, a maioria participou, apresentou, e a gente viu aí a alegria deles em participar, tá bom? Não houve nenhuma observação, né, de direção, nem até que houve, assim, no momento, a pedagoga, né, eu chamei ela para apresentar, mas eu não registrei aqui não, tá bom? Então, o que a gente espera com essa implementação é que eles realmente comecem a pensar e valorizar, né, quão importante é eles ver que fazem parte isso da vida, né, que tudo tem esse projeto. Então, nós temos que começar a repensar, por mais jovens que eles são. E deu tudo certo.
Não lembro se a prof falou qual que foi a aula do RCO, Projeto de Vida Escolhida. Qual que foi o número da aula? Foi a 1, né, a 01. Tá, e aí você usou como metodologia as perguntas, no caso? Isso, as perguntas o que eles, né, como que eles iam atingir aquele carro, o que ele ia fazer, né, para instigar ele, que não é bem assim, né. É lógico que houve umas brincadeiras, que ia usar o tráfico, né, aquelas coisas de jovens, mas aí a gente tem que interromper e incentivar os estudos, né, trabalho, mas foi bem gratificante. Nesse relato, prof, dá para você complementar depois, eu acho que não está escrito ali, né? Mas você colocar o número da aula, do RCO, e você colocar qual foi das nossas reuniões que você escolheu. No caso, você escolheu da aula passada, né? Que era sobre como elaborar boas perguntas. Então, você coloca que a metodologia utilizada foi sobre como elaborar boas perguntas, que foi visto na reunião 4. Então, para ficar mais completo essa parte somente para entrega. Então, tá. Aí isso, no comecinho lá eu até coloquei qual foi a aula, mas aí eu vou ajudar lá um pouquinho. Ok. Falando das perguntas. Tá bom. Muito obrigada, prof, pelo seu relato. Eu já vou anotar aqui, então, que você apresentou. Então, assim, como a professora Maria Leonilda já apresentou, caso algum professor queira apresentar na próxima aula, nós podemos ter de 2 a 3 até por aula. Então, isso se vocês, na segunda-feira, vocês conseguirem implementar, na terça fizeram o relato, na quarta de manhã quiserem me mandar mensagem, prof, eu posso apresentar hoje à noite na reunião? Só me avisem que eu vou organizando, né? Caso já tenha alguns, eu vou colocando vocês na fila daí. Se não for nessa quarta, no caso na próxima, vai ser na próxima, tá? Então, vamos continuar aqui. Já tem mais alguns cursistas que chegaram. Vou colocar para apresentar novamente. Lembrando que tudo que vocês precisarem perguntar, questionar, compartilhar, sugerir, fiquem à vontade para me interromper durante a nossa conversa de hoje. Então, vamos para o nosso acolhimento. Professor, diferentes estímulos podem gerar diferentes experiências de aprendizagem. Vamos realizar uma experiência sensorial para observar isso. Então, olhem só. Primeiramente, vocês vão receber 3 dicas. Sabem, assim, quando as pessoas brincam vão dando dicas até que a gente descobre a resposta correta? Então, é isso que a gente vai tentar fazer agora com vocês, tá? Professor Fábio, gostaria de falar? Fica à vontade. Oi, não, só avisar, não sei se está compartilhando a tela correta, ali que estava o modo apresentação. Ah, peraí. Só para avisar isso. Ah, sim, muito obrigada. Deixa eu mudar então a apresentação, verdade. Tem que ser uma guia. Acho que agora sim, né? Tá certinho a aba para vocês. Então, vamos lá. Então, nós vamos realizar uma experiência da seguinte forma, como eu estava falando para vocês. Eu vou fazer em forma de 3 dicas. Na primeira dica, na primeira descrição, vai ter uma escrita. E aí eu gostaria que depois que eu lesse, vocês fossem dizendo o que veio à mente de vocês depois que eu li essa dica, tá? Depois, caso a gente não descubra de primeira, eu vou executar um áudio, tá? E aí eu vou pedir então para que vocês escrevam ou pelo chat ou abram os microfones e falem o que está representando isso para vocês. E caso a gente não descubra, então a gente vai assistir o vídeo, tá? Então vamos para a primeira dica, para a nossa primeira descrição. Então diz o seguinte lá para vocês. Você consegue adivinhar o que é?
Então, olha o que é a nossa descrição. Um som suave que vai aumentando de intensidade, se tornando mais denso e produzindo uma sensação de conforto. Alguém conseguiria dizer para nós o que seria isso? Podem colocar tanto no chat ou abrir o microfone e tentar verificar o que poderia ser. Um som suave que vai aumentando com a intensidade. O que vocês diriam que poderia ser? Nada? Nós estamos igual os alunos, não querem participar, não. Eu arrisco. Eu falo, acredito que, de repente, a chuva. Chuva? Eu diria música. Música. A professora Luciane colocou no chat som de algum instrumento musical. Ó, já apareceram 3 opções aí diferentes. Alguém arriscaria uma quarta? Eu também arriscaria uma música clássica. Ok, música clássica. Vamos então para a próxima dica. Ouvindo o áudio, você consegue entender melhor do que estamos falando? Então, deixa eu colocar aqui o áudio para vocês, ver se vocês vão ouvir assim. Espera aí, o áudio eu vou ter que fazer diferente. Só me digam se vocês vão ouvir ele ou não. Estão ouvindo? Não? Pera aí, então. Então, eu vou enviar para vocês. Aqui no chat. Ó, eu enviei lá para vocês. E aí, ele tem uma curta duração. Ouçam ele, por gentileza. A professora Edna colocou aqui no chat chuva. Som de água da chuva. Água fervendo. Cascata. Vocês são bem criativos. Som de goteiras. Ok, agora vamos passar para o próximo item, temporal. Vamos dar uma olhadinha então o que vai aparecer para nós aqui agora. Parar esse áudio. Aí. Então, o que dá para entender de momento, eu lendo o que vocês colocaram aqui, que vários de vocês colocaram algo então relacionado a cachoeira, chuva, temporal, som de uma nascente de água, chuva, tempestade, som de goteiras, cascata, ok. Então vocês colocaram. Agora já está aparecendo algo mais relacionado, né? Vamos dar uma olhadinha então no nosso próximo item, para vocês descobrirem o que é e depois a gente vai conversar como é que foi essa experiência. Então, e agora, vendo as imagens. Vamos ver então se vocês acertaram ou não.
que agora eu vou ter que compartilhar diferente, senão não vai abrir. Aqui, então. Esse era o som que vocês estavam ouvindo. Vamos ver se vocês já imaginaram que era isso ou não. Para mim está sem som, só tem Sem o som? áudio. Não sei se está errado. Sim. Deixa eu enviar aqui caso Tá alguém... sem som, Sem som? Deixa eu enviar aqui então. Mas nós já conseguimos imaginar que não acertamos. Ó, eu enviei pra vocês então, Que- que aí vocês viram o que era, né? Caso depois vocês queiram visualizar ou até fazer com os estudantes, então vocês não acertaram. Mas confesso que quando fizeram essa reunião pra nós e também apresentaram, assim como eu fiz com vocês, com nós, o que eu falei? Barulho de chuva, cascata. Eu falei a mesma coisa que vocês falaram. Então, parece que o som aqui, ele nos enganou, na verdade, né? E era uma orquestra, né, composta por várias pessoas, fazendo sons com as partes do corpo, né? Boca, mãos. E aí, fizeram esse barulho enganador aí pra nós. E o que nós tiramos, então, dessa... Alguém ia falar? Fica à vontade. Ô, prof, na verdade eu falei que nós não acertamos em parte, né? Porque na verdade era barulho de chuvas, mas feito por pessoas. Né? Não naturalmente, né? Feito não naturalmente, como agora. Não sei se aí na casa de vocês está querendo fazer um tempo de chuva. Provavelmente a gente vai ouvir esse barulho à noite, né? Mas vai ser o barulho real. Então, assim, nós entendemos que sobre os diferentes estímulos que nós podemos utilizar para promover uma aprendizagem, né? E também de como cada pessoa tem um estilo próprio de aprender, conseguindo estabelecer, então, uma compreensão sobre as coisas a partir de estímulos textuais, sonoros ou audiovisuais. Veja, para mim conseguir designar essas respostas de vocês, eu utilizei 3 diferentes experiências. Eu coloquei um estímulo textual, depois um estímulo sonoro e depois um estímulo audiovisual. E vocês em sala de aula, nós em sala de aula, nós também fazemos isso. Nós tentamos apresentar aos alunos diferentes experiências de aprendizagem. Se o aluno não entendeu uma operação de adição por uma continha ali de arme e efetue, nossa, eu vou ter que tentar então buscar uma outra forma. Quem sabe se eu trazer um material dourado para que ele manipule ali, será que ele vai conseguir? Não, ele não conseguiu. Então eu vou tentar apresentar essa operação em forma de uma gamificação, de um jogo. É isso que é o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje. Então, sobre essas diferentes experiências em relação aos estilos de aprendizagem. Nesse encontro de hoje, eu vou pedir a colaboração para vocês me ajudarem a fazer um pouco da leitura dos slides. Não sei se vocês repararam, aí eu tô um pouco rouca, e aí a minha garganta ela fica coçando, assim, eu tenho que estar tomando água e às vezes falha, às vezes volta. Então, eu peço para que vocês me ajudem hoje na leitura dos slides. Então, vou fazer essa leitura inicial aqui. Então, todas as pessoas têm capacidade de aprender e cada pessoa aprende de um jeito. Promover a melhora na aprendizagem demanda reconhecer quais estímulos
são mais potentes para que os nossos estudantes desenvolvam o saber que queremos. Por isso, nesse encontro vamos conhecer diferentes estilos de aprendizagem, identificar práticas pedagógicas que podem aprimorar a aprendizagem dos estudantes e explorar o uso de recursos que podem potencializar a aprendizagem de cada estilo. Pensando nesses objetivos que norteiam o nosso encontro de hoje, pergunto para vocês. Vocês sabem o que são estilos de aprendizagem? E no planejamento de vocês consideram os estilos de aprendizagem dos seus estudantes? Alguém conseguiria compartilhar com nós um pouquinho? Vocês sabem o que são esses estilos de aprendizagem? Quando vocês fazem o planejamento, vocês já colocam esses estilos pensando nos diferentes tipos de estudantes que vocês têm em sala de aula? Professor Júlio, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Comentar então, com certeza, essa questão dos estilos de aprendizagem é a forma assim que cada estudante, até nós, a gente consegue, no caso assim, apropriar-se dos meios para construir o conhecimento. Então, vai ter a forma visual, a forma mais da questão da leitura, entre outras maneiras. Aí eu até assim, principalmente trabalhando igual o projeto de vida e geografia, daí igual eu falo para os alunos. Eu falava, eu detestava quando eu estudava o negócio de ter um texto pelo texto no quadro. Poxa, então se eu vou pegar um texto, por que eu não vou pegar umas perguntas e trabalhar com essas perguntas com os alunos aí vai responder o texto? Aí tem aqueles alunos que, nossa, tem uma letra perfeita para fazer um cartaz, para fazer uma exposição. Outros têm aquela habilidade no Canva. Por exemplo, eu estava trabalhando com eles, tanto em projeto de vida e geografia, ensinando um pouquinho das ferramentas do Canva. Então, é considerar isso. Igual eu já aboli a avaliação. Mas, assim, você utilizar na forma de avaliação para o aluno, poxa, esse tem facilidade em tal área. Mas não essa facilidade no sentido dele não evoluir nas outras áreas. É ir fazendo esse mesclando, fazendo esse jogo entre grupos. Por exemplo, todas as salas são assim, tem aquela panelinha dos alunos, que lá tem tudo desenhista. Mas então vamos tirar um desenhista de lá, vamos colocar com aquele cara que fala bem, aquele cara que tem uma oratória boa, porque além dele fazer a representação visual daquele trabalho, ele vai expor, e daí aquele colega vai ensinar para ele o desenho, enquanto o outro vai ensinar para ele a questão da oratória. Então eu vejo assim que os estilos de aprendizagem consideram assim as habilidades que os estudantes já possuem, que já trazem com ele, mas não necessariamente limitar somente o cara é bom para desenhar, então só vou dar desenho. Não, progressivo, trabalhando assim de forma que ele possa estar em contato nessa interação com a sala de aula, com os colegas de turma, desenvolvendo outras áreas que ele não tem tanta função. Ok, professor, obrigada pelas contribuições. Exatamente, esses estilos de aprendizagem, então, nada mais é do que as diferentes habilidades, né, que nós encontramos na sala de aula com esse diverso contexto de estudantes. Então... licença, professor, só uma coisa que eu queria comentar. Eu havia mandado no grupo do WhatsApp hoje pela manhã que eu não ia conseguir participar, mas deu tempo de chegar em casa. Aí depois, por causa da presença, eu tô aqui na reunião do meu horário mesmo. Pois é, até quando você começou a falar, eu fui olhar, mas o professor Júlio já é dessa turma, né? Eu lembro que você mandou lá no grupo, mas ok, tranquilo. Alguém, por gentileza, poderia ler esses slides para daí eu conseguir fazer a contextualização dele depois? Estilos de aprendizagem. Os estilos de aprendizagem referem-se à tendência, padrões ou preferências no modo como cada pessoa aprende um conteúdo. Algumas teorias se desenvolveram com o objetivo de explicar esse fenômeno. São elas: método Kolbe. O teórico David Kolbe propôs 4 estilos de aprendizagem:
acomodador, convergente, assimilador e divergente. Tais estilos se vinculam às habilidades que cada pessoa mobiliza para construir uma aprendizagem. Tais habilidades são experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa. Obrigado, prof. Então, assim, vale ressaltar aqui desse slide que cada sujeito ele tem um modo particular de reunir, de organizar, de aplicar as informações que recebeu, né? E algumas pessoas aprendem melhor e mais facilmente lendo, outras aprendem melhor ouvindo, outras pessoas observando situações práticas e outras visualizando imagens sobre o conteúdo. Nesse sentido, esses estilos de aprendizagem, eles são como diferentes modos de aquisição de conhecimento, de habilidade, de atitudes que são desenvolvidas então pelos sujeitos por meio de estudos ou de experiências, tá? E aí nós podemos entender melhor esse fenômeno a partir de 3 teorias. Então são essas teorias que nós vamos ver então nos slides seguintes. A primeira, então, como mostrou aqui, é o método Kolbe, né? Então, que é esse estilo mais acomodador, convergente, assimilador e divergente. Vai ser apresentado mais 2, e aí a gente vai focar em um deles só, que vai ser o último, o método Vark. A gente vai fazer uma assimilação aqui e, posteriormente, quando for dividido nos subgrupos, é o que vocês irão trabalhar. Então, eu vou passar para o próximo slide. Alguém poderia ler esse slide, por gentileza? Eu posso. Método Roney Alonso. Define um ciclo de aprendizagem resultante da interação do ser humano com o seu ambiente e suas experiências. Nesse ciclo, os sujeitos mobilizam diferentes competências competências que permitiriam a identificação de 4 estilos de aprendizagem: ativo, reflexivo, teórico e pragmático. Método Vark propõe que a aprendizagem ocorre por meio de 5 habilidades: auditiva, visual, sinestésica, leitura e escrita e multimodal. Então, olha, obrigado, prof. É nesse método Vark que nós vamos focar, então, o nosso método de estudo, porque ele tem como referência o trabalho com as habilidades. Assim como nós fizemos aquele acolhimento lá que trabalhava com as habilidades visuais, escritas, auditivas, era esse método que nós vamos nos basear, então, e ele foi desenvolvido pelo neerlandês Nelly Fleming. Então, vou passar para o próximo. Só uma coisa aqui, ó. Desses 3 métodos, veja, eu vou voltar aqui no slide anterior. O primeiro, ele refere-se a 4 estilos de aprendizagem, né? Que está grifado aqui, ó. Mais na parte acomodador, divergente, assimilador e convergente. O outro método, ativo, reflexivo, teórico e pragmático. Caso depois vocês queiram se informar um pouquinho mais sobre esses 2, no final do slide tem 2 artigos que trabalham um pouquinho mais sobre eles. E aí o método, então, que a gente vai trabalhar melhor hoje vai ser nessa questão que envolve as habilidades auditiva, visual, sinestésica, leitura, escrita e multimodal. Alguém poderia ler esse slide, por gentileza? Método Vark. A aprendizagem visual é favorecida por meio de demonstrações visuais, como mapas, diagramas, gráficos, vídeos e aulas expositivas para apresentar conceitos, raciocínios ou ideias e suas relações. Infográficos, flashcards, mapas mentais, vídeos, animações, charts, memes e tirinhas. Esquemas visuais são boas ferramentas para facilitar a aprendizagem desses estudantes. No estilo auditivo, a aprendizagem é favorecida por meio da captação
de variações sonoras, como palestras, discussões, debates e seminários, para memorizar e compreender a mensagem. Explicações de conceitos, podcast, gravações sonoras, dramatizações e outras interações orais potencializam o desenvolvimento desses estudantes. Obrigada, professor. Então, vale destacar que aqui está representado as características e os recursos que nós podemos utilizar para cada tipo de aprendizagem, né? Que refere-se aqui, mostra a questão do visual e no estilo auditivo. No visual, então, são aqueles estudantes que eles aprendem melhor visualmente, que eles preferem as informações provindas que vêm de demonstrações visuais e de descrições. Também é aqueles estudantes que gostam de utilizar listas para manter o raciocínio e organizar seus pensamentos. Também são aqueles estudantes que são distraídos pelos movimentos e pelas ações. Aí tem um destaque também que nessa aprendizagem visual, os estudantes, assim, sabe aqueles estudantes lá, os reis do flashcard, né, que eles sempre estão organizando um mapa mental, ou eles têm um mapa mental no bolso, tem uma determinada anotação que está bem organizada, bem sinalizada, e não esquecem nem do rosto do colega, né? Então, essa parte mais visual mesmo. Já no auditivo, como que são esses estudantes? Então, eles aprendem pela audição, né? Gostam de ser promovidos por instruções faladas, preferem discussões e diálogos, preferem solucionar problemas por meio de falas. Além disso, são aqueles estudantes que eles são facilmente distraídos por sons. Adoram escutar podcasts, estão sempre com fone de ouvido, né, ou debatendo e compartilhando aprendizados com os outros. Não perde um seminário e não esquece nomes. Então, provavelmente, vocês ouvindo esses dois estilos de aprendizagem, dos 5, dá para vocês já conseguem, às vezes, identificar como que os alunos aprendem, né? Então, são esses diferentes estilos de aprendizagem. Vamos para o próximo. Alguém poderia ler esse slide, por gentileza? Eu leio. Deixa eu só abrir aqui que ela está travando. O estilo de aprendizagem sinestésico está presente em pessoas que aprendem melhor fazendo, seja por meio de experiências em laboratórios, demonstrações ou atividades esportivas, gamificação cultural, é isso mesmo, atividades experimentais, estímulos práticos e físicos, estudo de caso, exemplificações, visitas técnicas, exploração de museus e espaços museais virtuais. Funcionam bem com esses estudantes. No estilo leitura e escrita, a aprendizagem é favorecida por meio de artigos, manuais, relatórios e ensaios. É o caso dos alunos que fazem anotações, desenham planos e esquemas para lembrar os conteúdos. Argumentação em texto escritos, anotações, resumos e diferentes formas de produção textual estimulam a aprendizagem desses estudantes. Obrigada, professor. Então, aqui nós temos mais duas características, do estilo de aprendizagem sinestésico e do estilo leitura e escrita. Então, nesse sinestésico, são aqueles estudantes que eles preferem aprender fazendo as tarefas por eles mesmos e gostam de utilizar o toque, o movimento e a interação com o seu ambiente. Eles são aqueles alunos inquietos, sabe? Gostam de se movimentar, não se prendem apenas às teorias. Gesticulam bastante, partem sempre da ação e gostam de vivenciar o conhecimento. Nossa, né? Os que falam muito, que gostam de se movimentar,
os ativos da turma, né? Aí no leitor e escritor, nos estilos. Aqueles estudantes que durante atividades como uma palestra e leituras de materiais difíceis, o que eles se prendem é as notas, né? Frequentemente eles desenham esquemas para lembrar de conteúdos, eles se sentem melhor quando eles utilizam as mãos nos conteúdos. Por exemplo, vai fazer uma operação matemática, então eles utilizam das mãos para fazer a conta. Ou aqueles que também se expressam melhor escrevendo, não perdem uma anotação da aula, são leitores, gostam de produzir textos e resumos, tá? E aí também tem a relação que aqui não está mostrando, só no slide anterior, mas é a multimodal. É quando eu mesclo mais de um estilo de aprendizagem. Então nós vimos, deixa eu voltar aqui, nós vimos o visual, o auditivo, o sinestésico, a leitura e escrita e o multimodal. Então, que é o que varia entre esses 4 estilos. Então, é muito comum que as pessoas mesclem mais de um estilo de aprendizagem simultaneamente. Nesse caso, denominamos seu estilo de multimodal. Uma das maneiras de identificar qual estilo é predominante na sua forma de aprender é realizar o teste desenvolvido pelo professor neerlandês Ney Fleming. O teste está disponível para ser realizado online ou offline. Então vamos dar uma olhadinha nesse teste. Eu vou deixar aqui uns 5 minutinhos para que vocês realizem esse teste. Eu vou compartilhar aqui a tela para deixar mostrando, mas eu gostaria que um professor fizesse o teste e depois compartilhasse conosco quais foram os resultados. Então eu posso realizar esse teste online, é bem bacana de a gente fazer com os estudantes, e também eu posso levar ele impresso. Deixa eu enviar aqui no chat a forma que vocês vão responder para nós. Depois eu peço para que um professor compartilhe como foi a experiência. Então vou colocar aqui para apresentar também esse teste, enquanto vocês vão fazendo aí. 5 minutinhos para vocês realizarem ele. O questionário diz o seguinte, ó, como eu aprendo melhor? E aí ele tem algumas perguntas. Dezesseis perguntas, tá? Então 5 minutinhos para vocês. O teste, então, o nome é Questionário Como Eu Aprendo Melhor, e ele tem, então, 16 perguntas, tá? Vocês vão ler ali a pergunta e vão escolher a resposta que mais explica a sua preferência, tá? Caso a resposta não se encaixe em nenhuma, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Nos casos em que apenas uma resposta não se encaixe suficientemente na sua percepção, você pode, então, marcar mais que uma, tá? E aí também vocês podem deixar em branco qualquer questão que não tenha nada a ver com o seu gosto ou com a sua forma de aprender. 5 minutinhos, então, para vocês realizarem.
Legal, aqui ó, a professora Edna compartilhou a pontuação dela. Visual 0, auditiva 7, leitura e escrita 0, sinestésica 10. A professora Elisandra colocou que deu a opção multimodal. A do professor Júlio também, visual 2, auditiva 11, leitura e escrita 0, sinestésica 0. A professora Elisandra aqui colocou daí a pontuação dela. Professora Alain, professora Larissa. Ok. Para quem não fez, eu vou mostrar aqui rapidamente. Eu vou marcar questões aleatórias, eu não vou ler com vocês, tá? Só vou mostrar aqui como que apareceria. Então, em cada uma vocês vão visualizar o que mais vocês se identificam. Como eu falei, tem algumas que vocês podem marcar mais de uma opção correta. Tem outras, caso vocês não se identifiquem, vocês deixam em branco, tá? E aí eu vou marcar aqui aleatoriamente. Claro que daí o meu teste não vai dar certo. Mas só para nós vermos como que ele aparece depois dessa opção. Tô marcando aqui tudo aleatório. Depois que eu marquei as 16 opções, umas eu posso marcar mais de uma opção correta e outras posso deixar em branco. Eu venho aqui em OK, aí ele vai gerar o teste para mim. Ó, ele vai mostrar, ó, a minha pontuação, claro que aleatoriamente, né? Então, você tem preferência de aprendizagem multimodal. Então, e aí, como apareceu multimodal, apareceu as fichas aqui que em cada uma eu posso estar clicando e vendo quais são as estratégias que eu posso utilizar para melhorar essa minha preferência. Por exemplo, a multimodal. Eu clico aqui, automaticamente ele vai dimensionar para uma outra página e vai estar explicando, então, sobre essa opção que eu escolhi. Se eu voltar aqui, eu tenho a opção, então, de olhar para cada uma delas. Eu não sei se vocês, quem fez o teste, fez isso. Mas ali, por exemplo, deixa eu ver quem que mandou aqui, ó. A professora Andréia, por exemplo, colocou sinestésica leve. Quando vocês clicarem ali em sinestésica, ele vai aparecer algumas características, alguns estilos de como a pessoa é, como ela se comporta. Então, é bem bacana. É um teste que nós podemos levar isso para a sala de aula para trabalhar no componente projeto de vida, ou nós podemos relacionar até com algum conteúdo presente na nossa disciplina curricular normal, tá? Então, bem bacana. Eu vou enviar, e aí, deixa eu enviar aqui para vocês agora que eu lembrei. Tenho o link para a versão impressa, que vocês podem estar fazendo com os estudantes. Então, eu vou enviar o teste online e o link para a versão impressa aqui no Class também, caso vocês queiram deixar para fazer com seus estudantes também. Então, eu enviei ele para vocês. Aí vocês guardam esses links e fazem as cópias posteriormente. Alguém gostaria de comentar alguma coisinha a respeito desse teste? Já fizeram algo similar com os seus estudantes? Ano passado tinha algo similar, né? Não lembro se era... Não era os estilos de aprendizagem específico, né? Mas era um teste que uma das aulas do RCO também sugeria para a gente fazer com os estudantes. Eu acho que era a questão mais das áreas lá, da afinidade das áreas em específico. Então, continuando aqui. Agora, então, nós vamos nos separar naqueles pequenos grupos, tá? E aí vocês vão, então, se organizar para preparar a prática pedagógica para o uso de estratégias. Em grupos, então, vocês vão explorar o uso didático dos 5 estilos de aprendizagem que a gente viu. Visual, audiovisual, sinestésico, multimodal, aqueles 5, tá? E aí, o que vocês vão fazer?
vocês vão analisar, então, uma aula presente no RCO e vocês vão identificar, então, os estilos de aprendizagem que elas potencializam. Aí, vocês vão adequar ou elaborar atividades baseadas naqueles objetos de aprendizagem que estejam adequados aos estilos que foi apresentado no grupo, aqueles 5 estilos de aprendizagem. E aí, vocês vão registrar isso no plano de ação. Então, primeiro aqui, ó, eu já vou enviar o plano de ação. Deixa eu fazer uma cópia. Ó, vou enviar aqui no chat. Aí vocês já abrem ele e já fazem uma cópia. Depois, nesse grupo de 4, 5 integrantes, vocês fazem uma cópia para poder fazer as alterações necessárias nele, tá? Peraí, que para mim abrir o arquivo que você solicitou não existe. Deixa eu enviar aqui o outro link. Esse que eu acabei de enviar não vai abrir. Enviei o outro ali. Deixa eu testar se ele abre. Ah, esse abre. Ele tá ali como plano de ação. E aí vocês podem ir modificando dentro dele mesmo. Ou caso vocês achem pertinente, apenas abre um arquivo Word, né? Ou um Google Apresentações e vocês vão colocando as informações ali. Quais vão ser as aulas, então? Agora deixa eu mandar as aulas para vocês. O grupo 1 e o grupo 2 vai ficar, então, com a aula, ali tá a aula 13, mas isso é o que foi da aula passada. Vocês vão ficar com a aula 15 do primeiro ano do ensino médio. Já vou enviar aqui no chat também para vocês irem abrindo. Então, o grupo 1 e o grupo 2, ali que está dividido com aqueles nomes, vão ficar com a aula 15 do primeiro ano do ensino médio. Mandei ali para vocês no chat. Já vão aproveitando para abrir, porque depois talvez vocês vão sair dessa reunião e vão pular para outra. E aí, o grupo 3 e o grupo 4 vão ficar com a aula 7 do segundo ano do novo ensino médio. Vou enviar aqui para vocês já também. O professor Ednei, que está participando agora na reunião da quarta, o professor pode ficar no grupo 4, tá? No último grupo ali, que eu tô vendo que faltou uma cursista, então você completa esse grupo. Os links, deixa eu enviar aqui os links para vocês agora. O link da Meet. Então, eu vou enviar aqui para vocês. Quem tiver pelo celular vai acabar saindo dessa reunião, né? E vai entrar nesse link aí da Meet. Vamos combinar 20 minutos, tá? Para vocês ficarem reunidos, então, 24 minutos até 7h20. Vocês vão ficar nesses grupos, vocês vão olhar a aula e vocês vão elaborar ou adaptar atividades nesta aula que estejam relacionados àqueles 5 características de habilidades: visual, sinestésica, multimodal, aqueles 5. Então, vocês podem elaborar ou adaptar atividades para essa determinada aula. Alguém está com alguma dúvida em relação de como realizar essa atividade? E aí, passando então esses 20 minutinhos, nós voltamos. Vocês escolhem uma pessoa do grupo, então, para compartilhar o que foi apresentado, tá? Então, vocês vão falar sobre a aula, vão apresentar. Pode falar, prof. Professor, eu acho que não copiou tudo que você colocou aqui no chat, daí ficou lá. Eu vi pelo slide, subgrupo 3, para mim está aparecendo a Gilda e a Gisele. Ah, peraí. Aí não foi o restante dos nomes. Tá, deixa eu colocar aqui, e então. O 4 também. O 4 não foi. Agora que eu vi isso. Vou mandar aqui. O 3 e o 4. Agora apareceu lá, né? Então, daqui 20 minutinhos nós voltamos. Vocês escolhem um relator e aí vocês vão comentar o que vocês mudariam desta aula.
quais daquelas habilidades vocês incluiriam, que tipo de atividades vocês colocariam nessa aula, então, para promover melhor ensino-aprendizagem dos estudantes, tá? Aí eu vou passando nesses grupos ao longo aí desses 20 minutinhos e vou perguntando se vocês estão entendendo, se estão com alguma dúvida, tá? Então vocês podem já se direcionando a esses subgrupos e 7h20 nós voltamos aqui então para a Meet principal. Prof, como que você colocou lá no Drive lá que eu não estou achando? Você quer a aula, prof, ou o link da Meet? Não, a da aula. Deixa eu enviar aqui de novo, então. Você tá no qual grupo? Estou no 4. Não, o link para Meet já entrei, só estou dizendo lá no Drive. A aula, tá. Pera aí, então deixa eu entrar no grupo 4 Isso. e enviar lá para você o link, então. Já entro nessa Meet do grupo 4. Boa noite, Luciane. Eu não sei se... Oi. Oi, Ana. Vou enviar aqui, ó, para vocês. Aqui no chat, tá? Daí daqui Como que eu vocês faço para entrar no grupo? conseguem abrir. Agora eu vou sair e vou ajudar os outros. Já volto aqui com vocês. Quem que tá com dúvida em relação a entrar no grupo, que me perguntou aqui? Eu, Roseli. Roseli. Professora Roseli, então, está no grupo 4. Ó, você vai entrar nessa Meet aqui. Isso, mas... Deixa eu enviar para você. Onde? Tá no chat? Ó, enviei no chat agora de novo. Daí, dessa reunião, você fecha a câmera e desativa o microfone. E daí vai lá para outra. Tá. Tá ok, obrigada. De nada. A Luciana entendeu? Mais ou menos, eu estou tentando. Pessoais. Aí ali também vai ter alguns exemplos sobre a questão da missão e propósito de vida, ou seja, o que move o indivíduo, o self, no caso, na questão da sua construção do projeto de vida. Aquela discussão que a gente já fazia, que não é somente profissional, não é somente pessoal, o profissional, pessoal e social de forma conjunta, concomitantemente. Aí Então, acho que primeiro só a gente tem que abrir um documento. Professora. Aqui, porque acho que é para ir relatando também, fazendo meio que uma sugestão ali do que anota, né? Oi, professora. Espera aí. Uma foto. Você consegue passar de novo o link que eu saí e não, acho que não tá no WhatsApp o link, né? Da reunião. Tá. Envio aqui para você, prof. Andréa, só um pouquinho. Acabei de sair. Aham. Tá. Ó, enviei ali embaixo, vê se você consegue entrar agora. Tá bom, obrigada. De nada.
Oi, eu caí. É essa aula mesmo. Então, Meu beleza. Deus. Eu não sei se vocês ficaram na dúvida. Acho que já colocou aqui agora. O que vocês acham de a gente fazer uma leitura bem rápida? Cada um faz uma leitura aí, rapidinho, depois a gente comenta alguma coisa. Pode ser. Pode ser? Tem como se aumentar um pouquinho? Ou não? Tá. Então, eu coloquei aqui no chat para vocês poderem abrir na... Oi. Só passei aqui para ver se vocês entenderam a atividade. Vocês são do grupo 4, né? 4. Conseguiram abrir os slides? Eu não entendi, prof. Tá. Então, vou explicar. Sim. Eu vou enviar aqui no chat de novo, caso você... vocês já enviaram ali, né? A apresentação. Aí, vocês ficaram, então, com a aula do segundo ano. Deixa eu abrir aqui ela. Nessa aula do segundo ano, vamos ver aqui. Está falando sobre... Deixa eu carregar aqui primeiro. Sobre metas e estratégias pessoais, profissionais e coletivas, certo? Aí, vocês vão dar uma olhada geral, rapidamente nessa aula. Então, mais ou menos só para compreender sobre o que essa aula está abordando. E aí, de que forma ou quais atividades vocês poderiam elaborar para envolver aquelas 5 habilidades que nós estávamos vendo. Que aí é a multimodal, que é a visual, que é a sinestésica, que é a leitura escrita e que é a auditiva. Tá? Então, quais dessas 5 habilidades em atividades vocês poderiam envolver para trabalhar essa aula? Não sei se agora ficou um pouco mais claro. Sim? E daí eu vou passando nos outros grupos aqui e depois eu volto para ver como que tá as discussões nesse grupo. Até mais. Eu acho que ali, já no final, né, gente, ali na atividade, ele traz ali já em Gosto de atividades dessa aula? Isso, era para dar uma olhada nos slides e em relação aos slides, ver a questão da própria atividade ou aula em si e como que ela poderia ser trabalhada a partir dos tipos de aprendizagem. Oi, cheguei bem na hora aqui que o professor Júlio estava explicando. É exatamente isso. Vocês vão olhar essa aula e aí vocês vão pensar assim em atividades, talvez não que vocês consigam escrever aí tudo na hora, mas que vocês podem depois estar relatando para o grande grupo. Quais habilidades, olhando essa aula aí do RCO, poderiam ser mobilizadas? A sinestésica, a audiovisual, a visual, a multimodal, quais delas? E de que forma? Daí que vocês envolveriam, então, essas habilidades para trabalhar essa aula específica do RCO. Não sei se foi claro. Não, sim. Por exemplo, para o aluno que é mais, como eu, assim, que gosto mais da parte escrita, propor a produção de um mapa conceitual, aí para outros alunos passar vídeo, que são os mais visuais. Isso, exatamente. Pensar em diferentes formas, né, de como poderia ser trabalhada essa aula a partir daquelas 5 habilidades. Eu vou passando nos outros grupos aqui, daqui a pouquinho eu volto a conversar com vocês. Até mais. Então eu vou colocar ali a contribuição do professor Larissa, produção de mapas conceituais. O que é para fazer mesmo? Para a gente adaptar? Oi. Eu entendi que ela disse. Oi, cheguei bem na hora aí que vocês estavam perguntando. Ó, então deixa eu explicar novamente aqui, caso precise. É que eu tô passando em cada grupo, então eu às vezes eu ligo o áudio, tô ouvindo o que vocês estão falando e pego umas conversas pela metade. Então, assim,
vocês pegaram a primeira aula do RCO do ensino médio, né? Aula 15, se não me engano. Aí, vocês deram uma passada geral, então, nessa aula. Mesmo que vocês não trabalhem ela ou não conheciam, estão vendo ela pela primeira vez, mas dando uma passada geral nos slides, vocês já conseguem, então, entender qual que é o objetivo da aula. Aí, analisando essa aula, vocês vão verificar daqueles 5 estilos de habilidades: a auditiva, a visual, a sinestésica, a multimodal, a leitura e a escrita. Qual dessas habilidades que vocês poderiam encaixar para trabalhar nessa aula? Poderia encaixar todas, mas daí de que forma? Ou somente uma, somente duas? E aí vocês vão me explicar isso na hora que a gente voltar. Daqui 10 minutinhos vocês vão conversar aí e ver quais dessas habilidades poderiam estar envolvidas para trabalhar essa aula em específico. Será que deu uma clareada aí como que é para fazer? Deu. Valeu. Tá bom, então eu vou indo nos próximos grupos, daqui a pouco eu passo aqui então. Até mais. Até. O que é uma novidade. Enfim, a questão aqui está mais focada, acho que na leitura mesmo, né? Ou do professor explicando ali. A imagem aqui me parece ser só uma ilustração aqui, né? Não sei se tem muita... Até poderiam me ajudar, eles têm alguma reflexão ali que a gente pode fazer ou relacionar essa imagem, utilizar ela como uma estratégia. Mas diferente dessa aqui, que tem uma pergunta que mobiliza ali a análise da imagem, aqui não, né? Aqui tipo, tá ali para deixar o slide mais bonitinho, não sei. Concordo também, acho que não tem função pedagógica nesse caso. Vamos para a próxima. Especificidade da ciência da computação. Ok, vai falar ali. Ok, teria o visual também, né? Aí é mais trabalho, é mais tempo, pelo menos 2 aulas. Seria interessante, sim. Aí eles fazem a pesquisa, em cima da pesquisa daquele tema, eles vão montar uma maquete, ou seja, vão ter que montar a maquete para apresentar. Então, eles não ficariam lendo, né? Eles estaria ali a maquete para a apresentação, para demonstrações, e ao mesmo tempo eles iam apresentando. Seria como se fosse um experimento, né? Se fosse em química, por exemplo, seria um experimento. Dependendo da área, essa maquete, se fosse de biomas, se fosse na área de geografia, né? Ou sustentabilidade, ou sei lá que área que eles iam apresentar. Mas como nós somos projeto de vida, a gente pode pegar áreas afins, pode pegar outra área para estar outros. Tem alguma relação com o assunto? Sim, então dá pra gente colocar aqui utilização de recursos audiovisuais. Errado aqui, pensando mais rápido que escrevendo. Para como que dá pra gente colocar? Acrescentar nas discussões pertinentes em relação ao conteúdo. Aí que a gente coloca habilidade visual. Eu acho que não entra, que daí seria outra metodologia que seria muito, digamos assim, viajada ao contexto, mas igual agora no segundo ano eu estou trabalhando Design Thinking lá, que era proposto do RCO, daí hoje eles fizeram até uns trabalhinhos lá que questão do Design Thinking lá para descobrir de aprendizagem que eles têm. Aí cada grupo foi propondo assim uma forma. Nos elementos da narrativa. Então, para cada lugar que eles iam ter que encontrar um elemento que se encaixasse na narrativa que ia ser criada.
Daí eles faziam a lógica pelas setas, né? Pro lado de cá, ia pro lado direito, ia para, né, chegando e virando pro lado esquerdo, indo para frente. Eles faziam assim. Ficou bem legal e eles entenderam melhor que eu. André, pela sua narrativa aí, eu acho que nós falamos, né? Essa prática que você realizou, ela traz muitos elementos da aprendizagem do visual e do sinestésico. E o labirinto, eles criaram também, sabe? Que o menino sabia desenhar perfeitamente. Eu falei, faz um labirinto aí, ó. A gente fez um tapetão, assim, e eles jogavam com eles, era o corpo deles que iam jogando. Foi bem massa. Você topa ser nossa relatora? Até para você colocar essa experiência aí? Posso tentar, né? Qualquer coisa que me ajuda. Então, vamos fazer igual no colégio. Desculpa, energia sustentável. Energia limpa. A água era sustentável, a água era reutilizável. Então, foi muito legal. Era algo que não pudesse causar impacto ambiental, né? Que fosse alguma energia limpa, algo reutilizável. Todo o sistema, toda a escola, toda a cidade inteira. Tanto água quanto energia, era tudo reutilizável. Foi muito legal, muito bom. Valendo nota, né, professor? Sim, valendo nota, lá de 0 a 10. Nossa, a questão no projeto é que não vale nota, né? Então seria aqui primeiro disponibilizar a aula, trabalhar no laboratório, disponibilizar material, pelo que eu entendi, de diferentes linguagens no CLES, na plataforma, para o aluno explorar ali de forma prática. Acho que é isso, né? Isso, exatamente. E não uma aula, não foi uma aula linear, porque eu disponibilizei lá 7, e no laboratório é muito fácil da gente ficar circulando, né? E eles estavam com fone de ouvido, eram os computadores verdinhos. Claro que esse ano a disputa pelo laboratório é muito maior, está muito diferente, não sei se funcionaria, né? Mas aí cada um vai abre o vídeo, começa a ver o vídeo, não gostou, vai para o outro vídeo, lê o texto, vai para a entrevista, vê o vídeo que os alunos fizeram. É uma variedade de conteúdos. E aí, para finalizar, eu fiz uma fala geral, né? Para finalizar a aula, tirando as dúvidas. E durante a pesquisa, durante o trabalho, eles também apresentavam bastante dúvidas, assim. Foi essa a estratégia que eu usei. Legal, a gente já tem aqui várias sugestões já agora, até para a metodologia da aula. Sugestão então do laboratório, disponibilizar materiais com diferentes linguagens. Eu acho que daí tentar contemplar aqui, né? Visual, auditivo, sinestésico, leitor, multimodal. Se não tiver alguma ideia, vocês vão falando, senão eu vou brincando com os slides para ficar mais. A gente não pode se estender muito, todo mundo vai falar também, né? Aham. Acho que tá bom. Ok, então eu vou mexer nos slides aqui só para depois o que a gente tem que enviar. Aí. Ainda para fazer eles, né? Mas só que aí, igual ela estava, né, hoje aí o assunto das várias aprendizagens, né? Tem aluno que só quer ouvir, aluno que não produz nada, mas ele está aprendendo, né? Então, só que, e como é que você faz, né? Por exemplo, você aceita lá uns 2, 3 que só ouve, que não participa, mas ele está aprendendo. Só precisei fechar a câmera aqui.
diferente, então, da proposta a partir do que o aluno traz de fora, você já estimulou no início da aula o estudante ele a pesquisar, estudar, e aí eles fazerem um debate já com um pouco mais de propriedade, né? Você já proporcionou uma outra experiência para a aula. Acho que, gente, ficou bem interessante, não sei, na minha opinião, aqui tá bem... Obrigada, amor. E tinha até intro, eu estou me recordando. Minutos era para voltar o Meet principal. Os grupos, então, vão se organizando para estarem voltando. E aí, 1 minutinho, a gente começa a socialização das produções feitas pelos grupos. Ela é aula diferenciada, então a gente tem, pelo menos que eu entendi, né? Vamos voltando. Olá. Vamos voltando para a Meet principal. Tá, então vamos lá. Quem vai falar? Alguém fala aí, que eu tô com a minha garganta ruim. Só estou esperando o retorno, acho que de 2 grupos que eles estavam finalizando as discussões. E aí a gente já inicia. Vamos começar, então. A princípio aqui, vamos tentar os 4 grupos apresentarem. Caso algum grupo demore um pouquinho ali para se organizar, quem sabe a gente apresenta só 2 ou 3. Então, vamos ver como que vai ser a nossa dinâmica da apresentação. Algum grupo gostaria de iniciar em específico? Dá para começar todo mundo? Pode, fica à vontade, Prof. Andréia. Então, assim, nós discutimos, né, vimos a aula sobre TI, que é dentro da computação, né, e pensamos na prática, na teoria e na prática, que seria a sinestésica e a teoria, né, do visual. E para melhorar, né, o exercício que nós pensamos ali, eu sugeri, né, que dá para fazer também, no computador a prática, né, mas também dá para fazer como se fosse um jogo com lógica, como se fosse essa lógica fosse a linguagem, né, os comandos da programação, um jogo de labirinto, que pode ser até mesmo se os alunos criar tudo, inclusive o labirinto. Um tapete de labirinto, né? Onde eles vão jogar com eles mesmos, né? O corpo deles, que vai ser que vai caminhar pelo labirinto. E as setas, que vai ser para a direita, para a esquerda, porque eu fiz um exercício assim com os meus alunos, né? Em pensamento computacional. Fiz um tapete, né? De labirinto. E daí como eu trabalho em português, era para eles fazerem a história com os elementos da narrativa. Na ordem, né? E para conseguir fazer essa ordem, eles precisavam fazer os comandos corretamente, para chegar em cada elemento. E foi, como eu falei ainda para eles, o professor Alan, né? Alan, ele riu até porque eles entenderam até melhor que eu, que estava
dando o exercício para eles, que eles produziram o labirinto, eles fizeram os comandos, né, para chegar em cada elemento da narrativa e assim construíram toda a lógica, toda a programação ali, com seta para a direita, para a esquerda, indo para frente, para trás. E é isso, professora. Não sei se está certo. Ótimo, bacana. É aí o que a professora comentou ali no chat, que é uma atividade desplugada. É bem bacana. O pessoal que está trabalhando com o pensamento computacional, né, trabalha com essa atividade. Aí, já que foi o grupo 1, poderia então apresentar o grupo 2, já que é sobre o mesmo tema do RCO, já para a gente fazer uma sequência? Ok. Aula 15, né, também. O título da aula é... Perdi aqui, peraí. Ciência da computação. É a aula 15, então, não sei se alguém já trabalhou esse ano, eu trabalhei com esse conteúdo no ano passado. E eu acho que, pela temática, tudo bem que é uma aula que vai apresentar a profissão, vai apresentar o curso, mas é uma aula que pode ser realizada no computador, né? Já vamos começar num ambiente que está relacionado à profissão. Então, acreditamos que seja uma aula que possa acontecer no laboratório de informática. Estando no laboratório, a gente poderia utilizar o Class, que os alunos já têm a senha, não é algo difícil, eles já conhecem de alguma forma. E no Class, nós podemos disponibilizar vários materiais envolvendo as diferentes aprendizagens. Vários materiais. E os alunos, individualmente, podem fazer uma aula não linear no laboratório. Com os materiais disponibilizados no Class, eles podem acessar um vídeo sobre a temática, sobre a profissão, uma reportagem, tem bastante material na internet sobre isso, um infográfico, informações, textos, né, sobre salário, mercado, informações relacionadas à profissão propriamente dita. Enfim, pegar aquelas informações que estão nos slides, pesquisar materiais e disponibilizar no Class. Os alunos, de forma não linear, fazem a pesquisa. Por que não de forma não linear? Porque o aluno que já tem a tendência para o visual, ele vai lá no infográfico, ele vai lá na imagem, ele vai lá para o audiovisual. O aluno que gosta do texto já vai para o texto. O aluno que gosta da prática já vai fazer um quiz. Então, a gente disponibiliza a variedade de materiais e eles fazem a pesquisa, uma pesquisa direcionada, né, com os materiais que estão disponíveis no Class, para conduzir, então, de aprendizagem. E aí, nós finalizamos a aula com uma fala, né, fechando, então, o conteúdo trabalhado. Essa é a nossa proposta. Obrigada, prof, pela contribuição. Veja, vocês, né, vão organizar, então, esses estilos de aprendizagem a partir de uma diversidade de materiais, né, que vocês estarão disponibilizando no Class. E aí, então, cada aluno que se identifica com texto, com áudio, com vídeo, com atividade prática, vai direto naquela atividade. Mas todas esses materiais disponibilizados, então, referem-se ao tema, lá no caso, acho que era ciência da computação, né? Que era o tema da aula. Ótimo. Seguindo a ordem aqui... Não impede que os alunos pesquisem, o consultem mais de um, só fazer um rapidinho. Claro. Você vê que essa diversidade de material que atende aos diversos estilos de aprendizagem, ela está muito próxima da metodologia, né, da estratégia de rotação por estações, né? Quando a gente faz rotação por estações, é isso, cada estação a gente põe um material diferente, de um estilo de aprendizagem diferente. Então, essa aula também dá para ser pensada em rotação por estações. Qualquer aula pode ser pensada, né? Mas essa diversidade de material atendendo aos estilos de aprendizagem diferentes. Ah, bacana. Essa estação por rotação, né, foi um tema até trabalhado. Quem participou dos projetos dos formadores anteriormente, né, já foi trabalhado com essa metodologia. Obrigada pela contribuição da professora Elisandra, falando a respeito do grupo 2. Seguindo a ordem aqui, poderia ser o grupo 3, então? Sim. Vou só projetar aqui. Tá, então, o grupo 3, que é formado por professora Gilda, professora Larissa, a Jocélia e a minha pessoa. Eu fiz os slides aqui rapidamente, só para
a gente poder estar comentando aqui com vocês. Então, já de início, desde a época até na época quando eu era aluno, daí eu fui pegando isso mais na faculdade, agora enquanto professor, sou muito da forma visual, ou seja, eu gosto de prender por elementos na narrativa pelo visual, para chamar a atenção. Até hoje eu estava trabalhando slide com os alunos, eu falo, coloca um GIF que faz uma brincadeira, não para despertar a atenção do seu ouvinte, da que ele quer transmitir com aquele slide, mas para chamar a atenção, para quebrar aquela monotonia do slide com o texto somente dessa forma. Aí eu só coloquei esse professor nesse objetivo aí, já para falar um pouquinho da tipo de aprendizagem visual. A professora Larissa, a professora Gilda Juscelli, se quiserem comentar comigo também, me interrompam, por gentileza. Então, a nossa aula era do segundo ano, metas, estratégias pessoais, profissionais e coletivas, ou seja, já nesse início aqui é o cerne do projeto de vida, que é a questão do básico, que é a questão de propósito pessoal, profissional e social, ou seja, aquilo que vai permear o sujeito. Então, aí já entra já na tipo de aprendizagem sinestésica, até a questão da problematização da realidade. Aí eu coloquei essa frase que é para chamar a atenção já, que é um elemento visual. Um homem sem propósito é como um navio sem leme. Ou seja, se a gente vai trabalhar com meta e estratégia, a pessoa tem que ter um propósito. Se esse nosso estudante não tem um propósito, como que ele vai projetar uma meta, consequentemente uma estratégia? Aí a gente foi conversando, daí foi chegando algumas formas de trabalhar com essa aula. A produção de mapas conceituais referente ao conteúdo, mas para aqueles alunos que são do tipo de aprendizagem da leitura e escrita. Aí, outra forma também que a gente chegou foi a questão novamente falando essa questão da habilidades sinestésica, interpretação e a problematização da realidade, entender o ponto de partida do sujeito, rumo ao cumprimento de suas metas e instâncias de sua vida. Ou seja, nesse tipo de aprendizagem sinestésica, se ele tem uma meta, se ele tem uma estratégia, ele precisa de um propósito, ele vai precisar problematizar a realidade, o meio que ele está vivendo, que o meio vai ter essa influência e a partir, não como um limitador, mas sim o ponto de partida para ele conseguir, no caso, tá desenvolvendo, para ele estar progredindo. Aí eu só peguei uma capa de livro para chamar a atenção, principalmente com meus primeiros anos, que daí tinha uma discussão sobre realidade. Aí é uma linguagem assim que principalmente os adolescentes gostam, pegava muito a figura da Wanda, lá da Marvel, que teve até aquela série da WandaVision, que ela criou a própria realidade dela. Daí eu conversava com os alunos, levava um trecho, eu falava, se vocês tivessem os poderes de criar a própria realidade de vocês, daí tem aquela mensagem no final da série que fala que não é tudo dar certo como a gente quer. Então aí é só para chamar essa atenção da questão da problematização da realidade por meio da forma sinestésica. E também a união de recursos audiovisuais para acrescentar nas discussões pertinentes em relação ao conteúdo, para abranger o tipo de aprendizagem por meio visual. Então, ou seja, trazer um vídeo motivacional, trazer uma imagem, igual eu trouxe no início, para chamar a atenção do propósito como um ponto de partida para a pessoa ter meta e estratégia nas 3 instâncias da sua vida. E aí, por último, a gente coloca como a forma de desenvolver metas e estratégias a forma auditiva. Então, ou seja, ouvir o outro. Participação de palestrantes, pessoas de referência, a construção de projetos de vida, que é até uns itens do projeto de vida, quando a gente discute, que tem uma pessoa de referência. Igual eu falo com meus alunos assim, a sua pessoa de referência não é aquela que você vai dizer que você vai se sentir feliz e realizado quando você se tornar igual ela. Não, cada pessoa é única. Mas o que aquela pessoa conseguiu conquistar na vida dela que te chama a atenção, que é um momento que você pode seguir. Então, e aí posteriormente a produção de podcasts. Rapidamente, que é o último slide, só para fechar minha fala, assim, desde o ano passado que eu estou com um projeto de vida, eu sempre estou trazendo palestrantes para os alunos das áreas mais distintas. Só que esse ano a gente fez um pouquinho diferente. Em vez de eu trazer o médico, advogado, veterinário, eu propus assim com os estudantes o seguinte, eu aula, eles lá entraram no Instagram dele, eu fiz um textinho padrão, mandei no grupo do WhatsApp, aí eles foram mandando para pessoas de referência que eles achavam que era aquela pessoa de referência. Aí um grupo queria um barbeiro,
Aí o barbeiro veio presencial aqui na nossa escola, mais de 130 quilômetros o rapaz andou para vir aqui fazer uma conversa com eles. Aí teve outro também, que era um cara que trabalha com mangás da cultura coreana, que ele é jornalista, trabalha cobrindo aqueles eventos de cosplay, de anime. Aí só que esse foi online, que ele era do Rio de Janeiro. Daí ele foi compartilhando umas fotos, nossa, a criançada ficou doida. Então, assim, é uma forma de contribuir nessa construção para despertar uma meta e uma estratégia no projeto de vida dele por meio do auditivo. Não sei se a professora Lari, os demais professores do meu grupo querem comentar, mas a gente pensou essas estratégias aí. Alguém do grupo 3 ainda quer contribuir com o professor Júlio? Eu acho que já resumiu a nossa conversa. Então, bem bacana. Eles também, esse grupo apresentou, então, os 4, envolveram 4 estilos, né? E aí, olha, vocês envolvendo essas habilidades na aula, certamente essa aula, em relação à aprendizagem dos estudantes, ela vai estar completa, né? Trazendo essas habilidades, então, trabalhando em sala. Eu acho que em relação ao grupo 4, não sei se vocês conseguem falar rapidinho como é que foi a organização do grupo, que daí a gente vai finalizando a reunião de hoje. O Ednei estava falando tão bonitinho, Ednei. Fala aí para nós, rapidinho. Cadê meu grupo? Está travando, o meu note está travando. Mas então, nós pensamos, como nós temos que trabalhar a questão da argumentação, né? Nós pensamos, no primeiro momento, dar um tema para o aluno e trabalharemos aí a metodologia ativa, né? Tão falada, né, no momento. Nós daríamos um tema para os alunos, para os grupos. Esses grupos pesquisariam esse tema. Eles mesmos teriam que apresentar esse tema para a turma, né? Então, eles primeiro momento, fazer a pesquisa do tema, voltar para a sala de aula, vão produzir uma maquete entre o grupo, em cima desse tema. Depois que eles produzirem essa maquete, eles iriam explicar o conteúdo para os colegas, e depois que explicarem o conteúdo, a partir da maquete, eles iriam propor algumas perguntas para os colegas responderem. E aí eles iriam analisar se esse trabalho que eles fizeram, ou seja, essa aula que eles deram, produziram algum efeito, ou seja, passaram, né? Ou seja, eles conseguiram passar o conhecimento, seus colegas assimilaram esse conhecimento através dessas perguntas, desses questionários, né, que eles elaboraram a partir do tema proposto. Tentei resumir por causa do tempo, mas era isso. Tá, e aí, né, dá para envolver ainda que essas perguntas que os estudantes iriam elaborar, então se envolve mais na habilidade de leitura e escrita. E a maquete, então, algo mais visual. Então, vocês envolveram aí 2 habilidades propostas para essa atividade. Aí, eu acho que então todos os grupos apresentaram, só lembrando o seguinte para vocês. Vocês têm um plano de ação para entregar. O que vocês fazem nesses 20 minutinhos separados em grupos é um exemplo de plano de ação. Então, se vocês quiserem, por exemplo, pegar o da aula de hoje mesmo, lá o do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4, organizar melhor essas ideias, nada mais é do que um plano de ação, né? Algo ali que vocês vão estar explicando, então, vocês usaram a aula 15, usaram a aula 7... Aí já envolveram essas habilidades de aprendizagem. É um determinado plano de ação. Então, em todos os encontros, a gente faz esse momento aí que vocês se separam, que vocês socializam as informações, mas nada mais é do que vocês estão elaborando um plano de ação, mesmo que rapidamente. Tá? Então, só lembrando que caso vocês queiram, vocês podem aproveitar esse mesmo plano que vocês fizeram aí, melhorá-lo para fazer a entrega. Tá? E aí, então, para concluir, deixa eu colocar aqui a
apresentar rapidamente. Então, aqui, conhecer e explorar os estilos de aprendizagem nos auxilia a criar planejamentos e realizar ações didáticas que potencializam o desenvolvimento dos nossos estudantes. O uso pedagógico, então, desses diferentes estilos de aprendizagem, que nós vimos aí o método VARC, envolvendo as 5 habilidades, então, o que eles nos favorecem? O autoconhecimento, a tomada de decisão e a seleção de práticas de estudo e ensino. Só lembrando rapidamente, então, que a atividade que vocês precisam entregar é até o dia 28/4. Essa atividade consiste no plano de ação, que é mais ou menos o que vocês fazem nos pequenos grupos, né? E o relato de implementação, que é o momento, então, que vocês vão estar aplicando isso em sala de aula. Hoje uma professora já apresentou, semana que vem quem quiser apresentar, então me avisa previamente que eu já vou organizando aqui, sempre vai ser apresentado no início da reunião. Esse formulário eu vou enviar aqui no Class, depois esse link, esse formulário ele sempre tem em toda a reunião, que é algo que vocês podem avaliar o encontro, podem sugerir e para as próximas formações serem aprimoradas. Aqui foram os 2 artigos que eu comentei sobre os estilos de aprendizagem, que está disponível caso vocês queiram se inteirar mais sobre o assunto. As figurinhas da reunião, essas figurinhas da reunião, então elas sempre estarão disponíveis nos slides de cada reunião e também lá no Classroom, em atividades e aí no álbum de figurinhas. Elas estão aqui disponíveis. Então, para quem participou hoje, essas são as 2 figurinhas da reunião. E acho que seria isso, então. Se vocês puderem ligarem as câmeras, por gentileza. Se alguém também puder tirar o print da nossa reunião aqui, não aparece para mim todas, tá? Então eu vou tirar um print aqui. Mais uma reunião para conta. Tirei, tá? Se vocês também quiserem tirar um print e enviar no grupo lá para nós. Não sei se vocês têm alguma dúvida que queiram perguntar nesse finalzinho. Seria isso, então. Qualquer coisa, se não tem pergunta agora, mas tem depois que acabar a reunião, podem me mandar mensagem, tá? Então, boa semana para vocês, bom feriado, boa Semana Santa e nos vemos semana que vem. Até mais, tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa Páscoa. Ô, prof, eu quero pedir desculpa pelo atraso, que nós estávamos em formação em outra cidade, hoje eu estava com informação do PMA. Ah, sim, tranquilo. De lá eram as 5 e pouco. Não, tranquilo quanto a isso. Esse horário, você vai conseguir participar, então? Não, tranquilo, esse horário é o melhor horário. Ah, que bom. Uhum. Porque agora, como mudou o horário lá das... Sim, da quinta, né? Esse horário ficou muito bom. Ótimo. Uhum, então, beleza. Muito obrigado. Tá bom, então nos Até vemos mais, semana feliz que Páscoa. vem. Igualmente, professor. Até mais.